Olá, começa mais um Conversa Criminal, seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Olá, pessoal. Eu sou a Bruna Frenner, sou jornalista e também agora acadêmica de Direito. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Jéssica Luna, sou advogada e vice-presidente do Instituto Alice Quintiliano. Olá, eu sou Andresa, advogada especialista atuante na área de Direito das Famílias. Hoje viemos aqui com as nossas convidadas para tratarmos de um assunto há muito a ser debatido nesse 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então viemos aqui para conversar de um tema relacionado à violência de gênero, à violência contra a mulher. Fiz esse convite, né? Agradeço mais uma vez a presença das convidadas, a Bruna, a Andresa, a Jéssica, para debatermos esse assunto tão sensível em nossa sociedade. Então confirem mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Jéssica, você tem a atuação no Instituto Alice Quintiliano. Você pode explicar rapidamente para os nossos ouvintes em que consiste o teu trabalho, o trabalho que vocês desenvolvem no Instituto? Augusto, o Instituto Alice Quintiliano ele foi criado pelo Gilmar em homenagem à sua mãe, né, transformando a sua dor, o luto em luta e desenvolvendo um trabalho para mulheres que sofrem violência doméstica e os órfãos do feminicídio. Então, hoje a gente busca dar orientação jurídica às mulheres, orientando toda a situação da parte de como denunciar, o tipo de violência, como que ela vai recorrer, os órgãos que ela precisa procurar. E também dando acompanhamento e assistência psicológica para essas mulheres que estão sofrendo a violência, os órfãos do feminicídio e também as vítimas indiretas, que são as crianças e a família que estão no entorno dessa violência. Então, para os nossos ouvintes, né, a Jéssica ela é minha colega de faculdade na graduação, tanto ela como o Gilmar estudaram comigo, eu tive conhecimento desse drama familiar do Gilmar e como a Jéssica citou, ele transformou esse luto em luta. Então, eu acompanho o trabalho do Instituto Alice Quintiliano e é um trabalho brilhante que eles desempenham, né? Muito importante esse trabalho social para auxiliar essas mulheres vítimas da violência doméstica. E, Bruna, você tem atuação no jornalismo, né? No teu trabalho como jornalista, na RIC, no programa Balanço Geral, você também retrata muitos casos envolvendo violência doméstica. Você pode também fazer uma introdução do teu trabalho, explicar rapidamente, assim, muitas situações que você atuou, falar um pouquinho mais sobre o teu trabalho em relação à violência contra a mulher? Sim, gente, eu diria assim que quase todos os dias tem alguma mulher que procura ou diretamente a produção do Balanço Geral, ou a gente, né, porque procura a Bruna, procura outros repórteres também no Instagram, na internet, para, às vezes, pedir ajuda, às vezes para já querer fazer reportagem, ou quando não é a mulher diretamente que procura, é a polícia, né, com a informação do caso em que essa mulher foi vítima. Então eu tenho muitas histórias assim, e essas histórias, muitas delas têm algo em comum, né, que é realmente a violência e o machismo em cima disso, né? Que domina várias histórias dessas. O homem possessivo, o homem enciumado, o homem que não aceita o término do relacionamento. Então, eu tenho várias histórias assim que eu posso compartilhar nesse podcast aqui, algumas com vocês, né? E é muito triste, assim, porque a gente percebe que é algo, infelizmente, comum. E a nossa luta tem que ser justamente para que não seja, né? Para que seja exceção, né? Para que não aconteça com frequência, para que não aconteça nunca, na verdade, né? Mas a gente sabe que é um trabalho longo, um trabalho árduo, e a imprensa também tem esse papel, né, de contar essas histórias, não para criar um show em cima disso, mas e sim para falar que isso acontece e para ajudar a transformar a vida das pessoas, né, de alguma forma. E, Andresa, e o teu trabalho em relação às mulheres, qual contato assim, que você tem nessa questão de violência doméstica? Você pode explicar para a gente? Sim, eu atuo há mais ou menos uns 14 anos na área de direito das famílias. E é uma área que está muito paralela, infelizmente, com a violência contra a mulher, porque a maioria das pessoas que chegam até mim são mulheres, 90% são mulheres, vítimas de algum tipo de agressão, de violência, ainda que não seja uma agressão física, com certeza
psicológica, emocional, moral, isso assim, 100%, digamos, dos casos que chegam até mim, infelizmente. E eu busco com o meu trabalho ter um olhar mais sensível, porque o que eu sinto na advocacia hoje, e na justiça de maneira geral, no sistema judiciário de maneira geral, é um distanciamento da vítima, assim, é algo tão burocrático. Então eu tento acolher com o meu atendimento, que hoje eu faço um atendimento sem custo, ali a questão da primeira consulta, né? Eu deixo uma porta aberta para que elas não se sintam intimidadas por valor, para poderem chegar a alguém que tenha um olhar apurado, um olhar sensível que possa auxiliá-las. Ainda que elas estejam com a Defensoria Pública, ainda que elas estejam, às vezes, com outro advogado que possa, eu procuro auxiliá-las a fim de encorajá-las a buscar os seus direitos dos filhos, enfim. Todo esse trabalho ele é importante, né? Em uma outra ocasião, eu já havia conversado com a Andresa, ela me explicou do drama de muitas dessas mulheres que nem mesmo sabem os direitos que elas possuem, tem toda uma insegurança em relação a filhos, questão de dependência financeira, e é uma situação muito complexa, né? Então, também é muito importante esse trabalho de ter ali uma assessoria jurídica. Eu já estava aqui pensando, já quero fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês que são advogados, porque a gente na imprensa, a gente lida com muitos casos da Maria da Penha, né? E muitas mulheres que às vezes têm medida protetiva, né? Que procuraram auxílio da justiça, hoje não estão mais aqui para contar a história. Eu queria ouvir de vocês, se vocês acham que a Lei Maria da Penha, ela funciona realmente, se a Lei Maria da Penha, ela realmente pode salvar a mulher. Bruna, eu acho excelente essa colocação, assim, todas as vezes que nós vamos fazer algum tipo de palestra, rodas de conversa, porque também desenvolvemos esse trabalho preventivo com as mulheres, não só a questão de agir enquanto a violência acontece, mas também, de alguma forma, estar em locais, né, e possibilitar que mulheres ouçam o que é a violência, conheçam essa violência, porque, infelizmente, por mais que se fale, por mais que a gente coloque que é um assunto comum, muitas mulheres estão sofrendo violência e sequer sabem quais são as violências que elas sofrem, né? Como a gente colocava nos bastidores antes de conversar, iniciar, né, o podcast, acontece que muitas vezes a gente tem violência e associa a questão física, mas existem outras violências que essas mulheres não têm o conhecimento. E quando a gente coloca essa questão da lei, a gente precisa levar em consideração assim, que ainda existe um caminho longo a ser percorrido, né? Eu, assim, não estou daí agora tirando da parte da advocacia e falando mais voltada à questão do Instituto. As mulheres ainda encontram alguma dificuldade quando vão fazer algum boletim de ocorrência, seja pela questão de conseguir acessar essa, né, pela morosidade do judiciário, a questão também da vergonha, muitas vezes por ela não ser atendida da forma que ela, né, deveria, porque a gente sabe que tratar sobre violência doméstica não é para quem quer, é para quem realmente gosta disso e tem compaixão, porque eu falo, e eu sempre falo para as pessoas que estão ali com a gente, porque nós fomos formados por uma equipe de advogados, né? Eu digo assim, estar no atendimento com mulher não é para quem quer, é para quem tem empatia, quem se coloca no lugar do outro. Você tem que ter aquele olhar humano, porque você olhar, ela está sofrendo violência doméstica, quando você se coloca no lugar dela, você vê como realmente a situação acontece. Então, quando a gente fala da questão da Lei Maria da Penha, eu acredito assim, e daí eu trago essa situação porque a gente teve uma live que a gente fez com a Patrulha Maria da Penha, e levantou uma discussão porque uma pessoa que estava assistindo falou assim, nossa, por que vocês falam sobre medida protetiva se ela nem funciona? Mulheres diariamente morrem e tinham medida protetiva e ela não funcionou. Quando você fala isso e coloca assim, né, que nem esse comentário que eu digo que é dessa mulher, e expõe isso, olha, a medida protetiva não funciona, muitas vezes você desestimula mulheres que estão sofrendo violência, que poderiam ir até a delegacia, fazer esse boletim de ocorrência e muitas vezes essa medida funcionar, né? E como sempre, assim, a gente faz nesses períodos em que é caracterizado em relação à mulher, que tem o mês de março, Outubro Rosa, Agosto Lilás, a gente sempre está fazendo algumas atividades e colocando mulheres, né, para falar. E aí a gente teve uma live com a delegada da Delegacia da Mulher, e ela sempre fala que o homem que descumpre uma medida protetiva é um homem que não cumpre nenhum tipo de lei. Então, a gente culpar a Lei Maria da Penha por ela não ser eficaz
muitas vezes desestimula a mulher a procurar ajuda, e naquele caso ela pode ser, sim, eficaz. Então, do meu ponto de vista, eu acredito assim, existe a falha? Existe. Eu acredito que deveria ter uma fiscalização maior, até da parte da segurança pública, quando esse homem descumpre a medida protetiva, mas não que a lei propriamente dita seja ineficaz. Sim, a lei não é falha, né? O sistema, as peças do sistema, sim, porque são seres humanos. É um atendimento, muitas vezes, como eu falo, eu dou muita instrução, eu não faço acompanhamento criminal, mas dou instrução. Então, o que meus clientes me relatam é um ambiente muito gélido, né? A descredibilidade completa de quem está fazendo a ocorrência ali. Mas nós, como você estava falando, os profissionais que se sentem aptos para fazer isso, porque, como você diz, não é qualquer um, é quem tem coragem, eu acho, não sei dizer bem a palavra, o propósito, entende que não é um caso banal, por menor que possa parecer, assim, às vezes a pessoa vem e fala, eu não sei se isso se você está se sentindo violentada, o importante é você ter um profissional com esse olhar aguçado que não deixa a pessoa desistir de continuar, de percorrer o caminho, de fazer uma medida protetiva. Eu tenho um caso que é uma cliente, a gente já fechou questão de contrato de honorários, tem assim mais de 1 ano e meio, e eu ainda não consegui concretizar o divórcio, fazer a medida protetiva, porque é um passo a passo. Mas quantas vezes essa cliente me procure? Porque ela me procura muito ao longo desse 1 ano e meio, ela me procurou bastante. Quantas vezes ela queira marcar uma reunião comigo para ouvir novamente as mesmas coisas ou novos episódios, as instruções vão ser as mesmas. Quantas vezes forem precisas, eu atendo. É isso, a gente tem que saber que é um processo. Como você disse, a lei ela não é falha, falha é o sistema, porque são feitos de seres humanos ali, né? A lei, o texto normativo é excelente, ele abrange. Mas, infelizmente, é isso, é ter pessoas que não deixam essas mulheres se desestimularem por isso, se descredibilizarem, né? Se sentirem descredibilizadas. A gente noticia muitos casos, né, que a pessoa, que nem vocês falaram, né, que, poxa, não é falha da lei, a lei pode até ser perfeita, o problema é o sistema, né, que é feito por pessoas e as pessoas, às vezes, erram no caminho, né, no processo. A gente pode citar aqui como exemplo o caso da Suelen, a Helena Rodrigues. Ela foi morta no ano passado em Uberaba, não sei se vocês lembram desse caso, que foi o ex-marido Jâminos. Inclusive, ele era advogado lá em Prudentópolis, e ele matou ela na frente da escola dos filhos, com tiros, né? E essa mulher tinha medida protetiva, e essa mulher, ela foi atrás do Ministério Público, tem prints das mensagens, não sei se vocês tiveram acesso, dela, pelo amor de Deus, me ajuda. E mensagens para o Ministério Público que simplesmente não conseguiu ajudar ela. Então, ela veio embora de Prudentópolis na esperança de ter uma nova vida em Curitiba, e no primeiro dia que ela vai levar para sair, né, para escapar dos Jâminos, que não aceitava que ela tivesse uma nova vida. E no primeiro dia, então, que ela resolve começar essa nova vida, que leva os filhos na escola, o marido vai lá, um advogado, né, que a gente fala assim, tipo, às vezes a gente pensa que violência tem classe social e não tem, né, não tem classe social, não tem cor, não tem isso. Então, o que acontece? Ele foi lá e tirou a vida dessa mulher que tinha medida protetiva, que estava tentando, que pediu ajuda para o Ministério Público. Então, só para fechar, né, essa questão da Maria da Penha, e claro, né, como precisa melhorar esse processo todo para que esses casos não aconteçam novamente dessa forma, né? Que a pessoa que tenha medida protetiva realmente seja protegida, né? Até complementando, né? Como vocês bem sabem, nenhum direito vem de graça, eu acredito nisso, que direito sempre vem com luta e luta social, né? Como vocês bem sabem, os direitos das mulheres, né, o direito a voto, a igualdade de gênero, quanta luta teve que ter para isso ser conquistada. Então, assim, temos uma lei positivada, mas não temos uma lei efetivada, como a gente falou. E é importante nós, como sociedade organizada, pressionar o poder público a efetivar essa legislação. Então, eu acho que por isso também é muito importante o relato de vocês para estimular as mulheres, os nossos ouvintes, parentes, amigas, enfim, a que, se está sofrendo algum tipo de violência, mesmo assim, procure, registre o boletim de ocorrência, faça a representação, e assim, mediante uma inércia do poder público, a sociedade ela tem que se organizar de alguma forma. Então, uma coisa que eu estimulo muito também as mulheres,
procurar associações voltadas para isso, organizações nesse sentido, como o Instituto Alice Quintiliano, ou também um grupo que eu conheço, né, que é o Ana Montenegro, também, que é voltado à defesa de mulheres, e tantos outros, né? Eu acho que é muito importante mesmo ter essa organização e essa luta, esse combate para ter esse direito realmente efetivado. Pensando no que seria uma solução para ser efetivado, assim, o que a Lei Maria da Penha propõe, eu tenho ido muito por esse caminho em todos os conflitos que eu tenho aparecido para mim, assim. Realmente, gente, as pessoas que estão ali, que estão para dar o atendimento, são pessoas que têm as próprias histórias, as próprias vivências, né, os próprios preconceitos, enfim. Eu penso que é a informação, o treinamento dessas pessoas que estão ali na linha de frente, de terem um olhar mais sensível para a vítima, porque é até o que a Bruna estava comentando, às vezes a pessoa que está ali acaba se acostumando, tendo assim aquela coisa muito corriqueira, e infelizmente é trabalho, que ele tenta, ele está trabalhando, aquilo fica um pouco maçante. É só mais uma. E nesse tipo de situação, quando especialmente violência contra a mulher, não existe estar maçante. É maçante, vão chegar 10 mulheres e contando, digamos, a mesma coisa, né, no sentido de violência. Para as 10 você precisa ter um ouvido atento, mas para você ter um ouvido atento, você precisa de informação, não mais vestir as suas antigas crenças, os seus antigos preconceitos. E como é que, daí sim, eu ponho a culpa no poder público, enfim, na máquina do poder público, que de repente, dar treinamento para essas pessoas. Sabe, ir lá historicamente, falar sobre questão de humanidade mesmo, direitos humanos, direitos das mulheres, mas se você não tirar essas vestes antigas dessas pessoas, você não vai conseguir nunca atingir o ideal. Ou pelo menos, só complementando, ou pelo menos colocar pessoas vocacionadas para esse tipo de atendimento, né? Como, acho que foi a Jéssica que comentou, né? Que esse tipo de atendimento de violência contra a mulher é vocação, você tem que ter, como você citou, sensibilidade, né? Sensibilidade, compaixão, se colocar no lugar da pessoa, né? Porque realmente não é um trabalho assim para qualquer um. A pessoa ela tem que ter ali um amor pelo próximo mesmo para querer resolver, né, o problema. A pessoa não ser só mais ali uma função burocrática, mais uma que está aparecendo ali, enfim, como se fosse um mero cartório, né? Pensa, as pessoas que estão ali de frente também têm seus próprios problemas. Então, ai meu Deus, lá vem, sabe? Gente, somos seres humanos, todos nós temos dias de fúria, dias ruins, mas é realmente a capacidade dessas pessoas de entender que quem tá ali, se você tá num dia ruim da tua rotina, aquela pessoa ali, ela tá correndo risco de vida, né, infelizmente. A gente vai construir, né, uma sociedade sem violência contra a mulher através de uma desconstrução. A desconstrução começa pela gente mesmo, porque muitas vezes nós somos preconceituosos, às vezes, né, no nosso dia a dia, e às vezes não nos pegamos falando certas coisas que não devemos. E principalmente, assim, uma coisa que eu sempre digo, e todas as vezes que eu vou falar sobre isso, eu falo que eu gosto de falar e quero falar sempre para os homens, porque falar para a mulher é muito fácil. Ela sabe a violência que ela está sofrendo. E daí eu aproveito a oportunidade até para te parabenizar por estar trazendo esse assunto, porque quando um homem fala sobre violência doméstica, tem uma credibilidade. E eu digo isso até pelo meu trabalho, porque, como eu coloquei, eu faço parte da vice-presidência, e durante muito tempo, para eu ter credibilidade, eu precisava do Gilmar por trás, porque as pessoas sempre dão credibilidade muitas vezes pela voz do homem. Então, assim, eu sempre exalto e parabenizo também o Gilmar, porque é muito importante quando você fala, né, o homem falando do homem para o homem, e a gente precisa falar para ele, porque assim, a mulher é a vítima, e quem está fazendo a violência é o homem, então ele precisa estar ciente daquilo que ele está cometendo. E por isso até que eu gosto daquela alteração legislativa que teve, que obriga ele a participar de palestras. Acho, sim, muito válido. É caso que em alguns casos a gente tem essa resistência. Até tive a oportunidade de conversar com Colombo, porque lá tem um trabalho belíssimo com essas palestras para os homens que estão ali, né, que foram, de certa forma, não obrigados, né, foi aplicada uma medida de acompanhamento e palestras num ciclo ali, salvo engano, de 7 palestras sobre esse tema. Então, eu acho muito importante, porque às vezes a gente vai falar sobre violência doméstica e fala, lá vem de novo ela com aquele papo de feminista. Lá o mimimi de novo. Nossa, você não tem vergonha, não? Você tá falando sobre isso? Vai morrer sozinha, porque fica falando, ninguém vai te querer desse jeito.
E é assim que acontece. Muitas vezes a gente sofre preconceito por estar ajudando mulheres que estão sofrendo violência doméstica. Por isso que eu digo que é uma desconstrução diária que você precisa ter da própria sociedade. Essa questão que a Jéssica está falando sobre credibilidade, gente, sabe aonde que eu noto quem são possíveis agressores? Assim, onde eu mais noto, não são das minhas clientes os relatos, é no meu convívio social. É difícil você ver um homem que está do teu lado, que corre junto com você, amigos, enfim, eles vão amar o conteúdo que a gente produz, eles vão amar nos ouvir falar, eles querem ser melhores. Aquele perfil de agressor, ele te encontra e ele vai te alfinetar. Aí lá vem, isso aí, por exemplo, uma pessoa que está se relacionando com uma amiga minha. Ah, olha essa aqui, hein? Depois vai estar com a tua advogada, tá dizendo que eu tô te agredindo. Ele tira sarro, gente, o tempo inteiro. Eu já acendo alerta ali. Porque, no geral, outros homens, né, outros, como eu falei, amigos que gostam do que eu falo, do trabalho que eu produzo, amam, querem mesmo. Esses outros não, esse eu fico assim, só atenta, né? Lógico, depois falo com uma amiga minha, que geralmente é o que acontece, mas é no meu próprio convívio. Eles tiram sarro e tentam te desmoralizar ali. E eu nem tenho exatamente o super contato, mas é exatamente isso que a Jéssica tá falando. Se for, lógico, um homem que tá do meu lado, se é meu marido, eles já não estão nem aí, assim, sabe? Acham que, digamos, meu marido é um pau mandado porque abaixa a cabeça para feminista. E essa é a cabeça desses caras. Então, esse é o público mais difícil de educar. É muito complicado você chegar no coração desses homens. Porque, lógico, eles também têm todas as vivências deles, os traumas dele, vem com isso de família, herança, né, hereditária, eu digo assim. E aí é que está o grande desafio, como a Jéssica falou, não são as mulheres, não são os homens que estão de bom coração, são esses aí, que te encontram e tiram sarro da mulher, descredibilizam, esse é o maior desafio. Eu vou falar para você, Andresa, isso aí que você falou é batata, assim, ó, você tá sentado e você pode estar em silêncio que vai ter um que vai te provocar para tirar onda, para fazer uma brincadeira realmente. Ah, cuida que essa aí é feminista. Mesmo que você não se intitule feminista, né? Mas cuida que essa aí vai te levar por outro caminho. Porque é tão negativo hoje a palavra feminismo, né? As pessoas não conseguiram entender ainda, por mais que há tanta luta, há tanta informação, mas tem muita gente que consegue enxergar essa palavra apenas como uma forma negativa mesmo, não consegue entender a misoginia, feminismo, e como é importante, né? O feminismo justamente para poder falar sobre isso, para poder educar, para poder mostrar para a mulher que às vezes também é machista, porque às vezes a gente também tem comportamentos machistas sem querer, né? Eu mesma já tive falas assim que eu peguei, cara, eu tô tendo um pensamento muito errado, né? Então a gente tem que estar sempre sabendo realmente que a gente tem que melhorar, que a gente tem que se lapidar, né? E como tem homem que não, que isso, na minha casa era assim, meu pai era assim, meu avô era assim, né? E não entende que tudo bem que você era assim, mas agora você tem informação, agora a gente tá falando sobre isso, né? Então vamos começar a melhorar, pensar em evoluir. Então, o movimento, né, falar de feminismo hoje, acredito eu que é um caminho realmente para o combate à violência contra a mulher, por exemplo. O que vocês acham? Até endossando a tua fala, Bruna, aquilo que eu disse há pouco, né? Nenhum direito vem sem luta, nenhum direito. As pessoas quando conquistaram o direito a um 13º, férias, isso veio com luta. As mulheres lá, graças às sufragistas, né, conseguiram conquistar seu direito a voto, as mulheres que lutaram para conseguir conquistar o direito da igualdade de gênero. Veja o atraso que é. Só você pensar, o divórcio, por exemplo, foi aprovado aqui no Brasil na década de 70, final dos anos 70. Então, assim, muitas vezes a mulher ela tinha que ficar presa ali numa relação totalmente infeliz. Uma outra situação, por exemplo, o nosso Código Civil de 16 colocava ali a mulher como uma pessoa semi-capaz para certos atos da vida civil ali, precisava da outorga uxória do marido, né? Entendia que a mulher tinha uma capacidade relativa. Tudo isso não foi assim o legislador que acordou e pensou, vamos mudar a lei porque, sei lá, tô de bom humor. Não, tudo isso é luta, disputa social, e é assim tem que ser mesmo. Então, assim, é importante, isso tem que ser discutido, e eu endosso tudo que vocês falaram. Toda essa violência, seja psicológica, física, né, violência real, feminicídio, tudo isso parte já de uma cultura patriarcal.
O cara, por exemplo, que mata a ex-companheira porque não aceita o fim do relacionamento, na verdade ele tem aquele sentimento assim de propriedade. Não, essa mulher é minha propriedade, ela não tem o direito de ter uma vida além do meu domínio. Então, assim, uma visão que você não enxerga a pessoa com outro indivíduo igual a você, que a pessoa ela tem que estar com você porque ela quer compartilhar a vida dela com você, quer ter uma vida em comum. Agora, poxa, a pessoa assim, olha, eu não tô mais feliz com você, eu quero seguir minha vida, cada um pro seu caminho. Então, eu defendo, tem que ter sim essa luta, tem que brigar mesmo para conquistar esses direitos, porque sem luta não acredito assim que vão existir conquistas. Então, assim, eu endosso tudo que vocês estão falando nesse sentido, e essa fala da Bruna é importantíssima. Eu estava lembrando, porque, gente, assim, ó, é incrível. Muitos casos que eu faço, eu acho que o principal motivo dos feminicídios é realmente o homem não aceitar o término do relacionamento. Ontem mesmo eu fiz uma reportagem de um caso que já foi em 2021, se eu não me engano, que o Ivo, que matou a Meire, a esposa, eles foram casados durante 20 anos, foi provado que ele tinha várias amantes, vários relacionamentos extraconjugais, e chegou um momento que ela falou, chega, não quero mais. Uma mulher super bem de vida, assim, pra cima, né? Os filhos sempre falavam dela, assim, que ela não estava assim mais submissa a ele. Ela falou, vou viver outra vida, vou, né? E foi para cima, foi para frente. E o cara, mesmo cheio de amantes, o cara foi lá e tirou a vida dela por simplesmente não aceitar o não. Então, o que acontece, gente? Porque, assim, é claro que ao contrário, é claro que tem mulher também que não aceita, é claro que existe, mas daí, às vezes vem esse comentário, né? Então por que não tem lei para o homem? Obviamente, porque a gente está falando de números, de dados, de vários, né, Augusto? O Augusto pode complementar se quiser. Quer complementar? É aquela coisa, né? É a frase, né? Tem exceção que comprova a regra, né? De 1000 casos, quantos são, assim, de homens que matam mulheres por uma questão de um fim do relacionamento, de uma questão ali conjugal, e quantos casos é o contrário? Normalmente, situações que a gente vê que a mulher mata o companheiro, muitas vezes é para se defender os filhos, defender a si. E as reportagens que a gente faz, a maioria é exatamente isso, assim, é o fato de o cara não aceitar o término do relacionamento, se sentir dono daquela mulher. E o cara não tá nem aí. Esses dias eu fiz outro caso em Araucária, que o cara usou o próprio filho para matar a madrasta dele, né? No caso, o menino que matou a madrasta, usou o próprio filho, sabe, para poder fazer isso e assegurar que ela não ficaria com mais ninguém, assim. Então, o que acontece? Porque eu acho um outro problema, um outro fator que eu vejo, assim, que não sei como que é discutido, porque ninguém tá com pena, obviamente, do cara que tirou a vida de uma mulher. Mas a gente tem que falar que talvez seja uma pessoa que também precise de ajuda, né? E que suporte que a gente tem hoje no Brasil para ajudar uma pessoa dessa, né? No presídio, na cadeia, a gente sabe que ele não vai ter auxílio nenhum, né? Mas que tipo de trabalho deveria ser feito para diminuir isso? Porque se a gente está vendo homens que não aceitam término de relacionamento, homens que realmente se sentem donos das esposas, que tipo de trabalho precisa ser feito, né, para que isso não aconteça? Que cuidado que tem que ser feito? Eu penso aqui em psicólogo, psiquiatra, mas o cara não vai lá, eu sou machista, né, e eu tenho que melhorar. Em exceções, sim, né? Mas a gente sabe que não é regra. Hoje, a minha maior preocupação na minha profissão é como atingir essas pessoas, como trazer informação pro agressor, porque eu não quero mais que ele seja agressor. É o que a Bruna falou, beleza, ele vai pra cadeia e aí vai se formar pior lá, porque a gente sabe que aquilo não ressocializa ninguém. Qual é o meio eficaz de chegar nessas pessoas que são ignorantes, perversas, maléficas, mas que a gente sabe que vem de berço, infelizmente. Então, hoje, um assunto que eu acho que a gente tem que pensar para poder começar a mudar é como essa informação chegar no agressor para trazer verdadeiramente uma mudança. E a sociedade não entende isso, Andresa, porque daí se você falar isso numa rodinha de amigos, vão falar o quê para você? Leva o bandido para casa, tem pena do bandido, leva o agressor para casa, né?
Então, assim, as pessoas não entendem esse olhar de amor, esse olhar que é necessário ter, a mesma coisa de um pedófilo. A gente está falando de uma pessoa que é doente, mas a sociedade quer o quê? Que esse pedófilo apodreça na cadeia. Então, eu acho que a gente está muito atrasado em relação a esse cuidado necessário com esse tipo de pessoa. O que acontece? As pessoas, ela tem um olhar pro agressor de que ele é a pessoa que ele cometeu a violência, ele precisa ser isolado e, se possível, né, ser implodido, não existir mais. E eu não vejo dessa forma, porque o que acontece? Se o agressor ele não entender que ele não pode cometer violência contra a mulher, ele vai fazer vítimas. E por que ele vai fazer vítimas? Porque a mulher, quando ela sofre a violência doméstica, e isso eu posso dizer por experiência própria, você se culpa. A mulher, ela tem a capacidade de apanhar, ela tem a capacidade de sofrer todos os tipos de violência que a gente tem, né, aqui dentro da lei. Seja ela a violência moral, física, sexual, patrimonial, existe. Patrimonial existe. A gente sabe que é um dos casos, assim, que tem recorrente, e a violência psicológica. E aí você tá tão fragilizada, você tem o seu emocional tão abalado que você não se reconhece. Você vai olhar no espelho e você não se vê como mulher. E aí o que acontece? Você se culpa pelo fim daquela relação. Você acredita o seguinte: eu fui a culpada por ele ser assim, porque eu poderia ter feito de outra forma, porque poderia ter sido diferente. E quando na verdade a culpa não é sua. Mas aí, o que acontece? Você sai daquela relação frágil. E o que você vai fazer? Você vai procurar outro relacionamento. Mas lá fora existe outros agressores que estão fazendo vítimas, porque se você reparar, na verdade, homens que são abusivos não ficam sozinhos. Ele sempre precisa de uma mulher para estar se autoafirmando. Que a gente, né, daí eu já não tenho muito conhecimento na área, eu leio um pouco sobre esse assunto da parte psicológica, mas é os chamados narcisistas, né? Ele precisa sempre estar fazendo vítimas. Então é lógico que nem a Bruna colocou, do agressor que usou o filho para matar a madrasta. Imagine a influência disso na vida desse menino. Vamos falar de um caso de violência doméstica numa família que tem o pai, a mãe, e o pai diariamente não bate, mas ele comete uma violência psicológica. Ele trata mal a mãe, ele xinga a mãe, ele, né, enfim, comete vários tipos de violência. Essa criança, seja ela mulher, seja ela homem, tá vendo? O que um homem vai aprender? O menino. A forma que ele tem que tratar a futura mulher dele. O que a menina está aprendendo? A forma que ela deve aceitar a relação que ela vai viver no futuro. Então, a violência, ela acaba sendo um ciclo. É um ciclo que você só aceita aquilo que você viveu. E isso, com certeza, né, a gente tem um trabalho, e eu até aqui parabenizo a Cláudia, que é a nossa psicóloga, porque ela desenvolve um trabalho belíssimo. E ela fala, tudo aquilo que ela viveu, a criança viveu, o adolescente viveu na infância, ele vai reproduzir na vida adulta. Então a violência, ela precisa iniciar, e por isso que eu bato muito na tecla da questão da violência nas escolas. Você combater violência através da educação. Precisa ter violência de gênero na escola? Sim, essas crianças precisam, porque eu já dei palestra numa escola e identifiquei de perto que é você sofrer violência. E aquelas crianças falando, aqueles jovens falando, que identificaram. E assim, o que me confortou, pelo menos naquela turma que eu estive, é que eles têm consciência do que o que é violência e o que eles não devem fazer. Mas em muitos casos não acontece. Então eu bato na tecla dessa questão de você combater a violência também através da educação das escolas. Então, é dessa forma que eu acho que a gente vai conseguir combater a violência doméstica. Eu queria ouvir de vocês, já que eu sou a única jornalista aqui do grupo, né? Aproveitar que eu estou com 3 advogados. Eu queria ouvir de vocês se vocês acham que as matérias, né? As matérias de violência contra a mulher, as reportagens na imprensa, de maneira geral, vocês acham que mais ajuda ou fica mais negativo, digamos assim, as coberturas, né? Por exemplo, a gente tem o caso da Renata Mugiati, que foi amplamente divulgado, no Brasil inteiro, inclusive, né? Tem também lá o caso do Manweiler, daquelas imagens no elevador, daquela violência. Queria a opinião de vocês sobre o trabalho da mídia, realmente, nesses casos de violência contra a mulher.
Eu penso que, claro, existem as matérias sensacionalistas, mas é pouco, eu não sinto muito isso. Eu penso que a informação de estar ali, né, isso escancarado para todo mundo ver, quanto mais melhor, porque o agressor, ele ama se esconder, né? Tem uma coisa que ele adora, é ficar atrás sempre de um papel de um bom moço. Então, ótimo, é isso mesmo. O que eu sinto falta, mas eu acho que não chega a ser culpa da mídia, alguma sim, lógico, mas não da grande maioria séria, que a gente sabe que existe, é o desfecho, né? O desfecho feliz daquilo ali. Mas é claro, o que a gente espera? Uma matéria tão importante, assim, com tanto destaque quanto o crime. Mas, ele foi preso, sabe? Aquilo ter tanta força quanto o próprio crime em si. Isso eu sinto falta, de ver o desfecho não feliz, porque não existe. Vocês entenderam o que eu quis dizer, assim, mas a gente quer uma conclusão daquilo, né? E se acontece essa conclusão, às vezes, como eu te falei, vai escapar do alcance da mídia. Não tem o que fazer, né? O cara fugiu, enfim. Mas quando há um desfecho que a gente espera, dá uma sensação de justiça, ter um destaque tanto quanto o próprio evento. Eu acho, assim, que as matérias que aparecem sobre violência doméstica, elas contribuem muito. Tirando a parte, existem algumas mais sensacionalistas, mas a gente sabe que levar a informação e demonstrar que a violência está acontecendo é muito importante. Principalmente porque, como eu falei para vocês, muitas vezes a mulher sabe o que ela está passando, mas ela não identifica aquilo como uma violência. E quando ela abre, liga o jornal, né, liga a televisão, coloca no canal, né, no jornalismo e verifica, poxa vida, eu tô passando por aquilo. Ela se encoraja, muitas vezes, a denunciar. Eu acho que nós precisamos encorajar mulheres a romper o ciclo de violência, a denunciar, porque e eu digo assim, a violência, ela acontece, desde que o mundo é mundo, a mulher sofre violência. Eu acredito que esse avanço na tecnologia permitiu que a gente pudesse explorar cada vez mais e fazer com que essa mulher pudesse denunciar. Então, Bruna, respondendo a sua pergunta, eu acho que contribui muito. Eu acho que é importante justamente no sentido de combater a cultura da violência contra a mulher, sabe? Eu acho que tem que bater nessa tecla mesmo, porque é assustador que em certas situações, pessoas que em tese têm estudo, têm conhecimento, ainda reproduzem, né, esse discurso completamente abusivo em relação à mulher. Eu tinha um colega no outro local que eu trabalhava, ele também é da área jurídica, e uma situação absurda que ele falou, que é um absurdo o tipo penal de feminicídio, pois, pasmem, ele falou que nenhuma mulher é morta pela condição de ser mulher. E veja, uma pessoa que é da área jurídica falou isso. E diariamente, você liga em qualquer canal de TV, é quase que diário, a gente vê notícia lá, mulher foi morta pelo marido, ou uma situação que eu vi esses dias na TV, a mulher, ela pulou do terceiro andar, do terceiro ou quinto andar do prédio para escapar das agressões do marido. É diário isso, se você olhar em qualquer página, portal de notícias, enfim, ainda tem pessoa que vive numa bolha, acredita em algo. Então, assim, eu penso que é importante mesmo ter essa divulgação, porque é cultural. É cultural. O cerne disso é essa cultura patriarcal de se sentir proprietária da mulher. E isso tem que ser combatido diariamente. Então, eu penso assim, Bruna, que é importante esse tipo de trabalho. E eu falei ali a questão do desfecho nesse sentido, de primeiro encorajar e você dar um destaque para uma matéria que demonstra o desfecho daquele caso ali, pormenorizar quais são as consequências dessa agressão. E com o mesmo destaque, lógico, porque, claro, a gente sabe que uma capa de uma mulher que morreu vai chamar muito mais atenção do que, ele foi preso. A gente sabe disso, né? De sangue, as pessoas tem um fascínio quase que por isso, mas se você conseguir, se as reportagens conseguissem dar a mesma importância no desfecho, como eu falei, demonstrando quais são as consequências daquilo ali, ainda que daquele caso específico o agressor tenha de alguma forma escapado da justiça, mas fazendo uma matéria daí realmente informativa. Mas eu tenho visto assim que a imprensa tem se movimentado nesse sentido, né? Por exemplo, o caso lá da Mugiati, né, que foi morta pelo companheiro, a imprensa fez a cobertura do júri. Outro caso recente, não tem tanto tempo, né, da Tatiana Spitzer, né, do Manvalha, né, também fizeram a cobertura. Eu percebo assim que a imprensa tem se movimentado. Não sei se acho que a Bruna até pode falar muito melhor do que eu, né, porque ela atua nessa área.
É legal porque às vezes a gente está dentro da bolha e vocês que estão de fora conseguem ter essa percepção melhor, né? Então, assim, mas geralmente o que a gente faz, né? Esses casos, a gente, hoje mesmo eu recebi de um advogado uma atualização de um caso que eu tô acompanhando, né? Às vezes uma matéria que eu fiz lá há 2 anos, agora o cara vai para o tribunal do júri. Essa semana eu fiz o caso da Meire e do Ivo, né? Porque agora, 15 de fevereiro, estava marcado o tribunal do júri e a defesa do Ivo entrou com um pedido falando de insanidade mental, né? Pedindo um exame médico legal para testar a sanidade mental dele, ou a insanidade, né? E então a gente procura acompanhar, sim, para dar esse desfecho, né? Eu não sei, às vezes a Andresa sentiu falta de alguma matéria específica, né? Pode acontecer, sim. E é isso, Andresa. Eu acho que às vezes o show ele fica mais, né, sensacional, digamos assim, ele vira mais espetáculo quando o crime acontece, né? O homem mata a mulher em frente à escola, daí vira manchete, daí é isso, atração das pessoas pelas notícias ruins, né? Mas há sim esse acompanhamento, né? Tanto é que a gente acompanha os advogados, pede para mandar quando for marcada a audiência, quando for marcado o julgamento, né? Acompanha se o cara saiu ou não saiu. Então a gente tenta fazer esse acompanhamento. O que eu sinto falta hoje, como jornalista que cobre a maior parte de pautas de segurança pública, matérias, por exemplo, com o Instituto, sabe? Matérias com tipo assim, advogado da família, que possa mais assim orientar, não só fazer matéria da desgraça, né? Da tristeza, mas sim pegar assim, reportagens assim, olha, e mostrar o caminho das pedras para essa mulher. Esse trabalho é feito, mas não ganha tanto destaque quanto uma notícia ruim, né? A violência real, né, essa violência física, seja uma lesão corporal, o mesmo feminicídio, é algo explícito, né? Qualquer pessoa ela consegue enxergar uma situação de violência doméstica quando ela é real, quando ela realmente acontece, né? De um companheiro que agride sua esposa, até um caso extremo, como citamos, um feminicídio. Mas o que é até tutelado também na Lei Maria da Penha são as demais formas de violência, né? Violência patrimonial, violência psicológica, essas violências sutis que a mulher ela pode sofrer dentro de uma relação, mas e que nem ela tem noção de que ela está sofrendo esse tipo de violência e também não tem o conhecimento de que a lei também a protege em relação a esse tipo de violência. Vocês poderiam comentar um pouco da experiência ou do conhecimento de vocês a respeito dessas demais formas de violência que ocorrem dentro de uma relação abusiva? Eu ia comentar, Augusto, a questão, nós conversamos um pouquinho, né, nos bastidores, sobre uma espécie de violência contra a mulher que você não percebe tanto, que é a questão da alienação parental, que é quando o filho, o genitor, usa o filho para agredir a mãe. Quer dizer, a mãe já vem de um histórico de agressão dentro de casa com aquele ex-companheiro. E eu falo aqui de homem e mulher, gente, porque é o mais usual, infelizmente, tá? Mas lógico que se estende aos diversos tipos de relacionamentos, né? Ainda mais quando se trata de alienação parental. Mas é isso, a mulher ela já vem sofrendo com o antigo companheiro toda aquela agressão. Aí, quando consegue finalmente se separar, eles têm um filho em comum e ele passa a municiar o filho para agredir a mãe. Não tem nada pior para uma mãe do que ver o próprio filho. Eu tenho um caso que eu posso falar sobre isso, que foi exatamente dessa forma que eu estou contando. Ela o tempo todo subjugada naquela situação. Quando ela saiu do lar ali, deixou o filho com o pai. A princípio a criança só se comportava, repetia aquilo que o pai falava, o papai falou. Daqui a pouco o filho, no último relatório psicológico que foi juntado no processo, ele já falou assim: meu pai é muito legal, ele me dá presentes, a minha mãe, ela me põe de castigo, ela me bate. E assim, há uma ausência de ambivalência plena e total. A criança ela já está completamente convencida de que a mãe bate e violenta ela, sendo que isso é uma tremenda mentira. A gente fez, inclusive, estudo psicossocial para juntar nos autos para demonstrar, mas assim, é um tipo de alienação parental, não, de um tipo de violência
que, lógico, não só atinge a criança, e principalmente a criança, mas a mãe continua sofrendo a violência que ela vinha experimentando ao longo de todo o relacionamento, que ela demorou para conseguir se libertar e agora continua experimentando das mesmas agressões. Quando a gente fala de violência, é automático isso, né? A gente sempre remete à violência física, porque violência já remete a isso. Mas nós temos outros tipos de violência que estão dentro da lei. E aí, assim, recentemente eu tive um caso que me chocou bastante, porque até então eu não tinha vivenciado de perto uma questão com violência sexual, que é algum tipo de violência que a gente tem dentro da Lei Maria da Penha. Que é quando a mulher ela é obrigada a manter relações sexuais. Também quando essa mulher é obrigada a fazer uso de métodos contraceptivos ou deixar de fazer esse uso de medicamento, obrigada pelo parceiro. E recentemente um caso que me chamou muita atenção foi de que ela era submetida a manter relações sexuais sem o consentimento dela, porque ela queria se separar e todas as vezes que ela tentava essa separação, de certa forma era dessa forma que ele agia com ela. E aí você para pensar, em pleno 2023, uma mulher sofrendo isso? Sim. E isso é corriqueiro. Existe muito. Então a gente precisa dar importância para esses tipos de violência também. A violência psicológica, que também está inserida dentro da lei, eu digo assim, que muitas vezes, se não a pior. Por quê? Quando a mulher ela sofre a violência física, de certa forma, ela se obriga a ir a denunciar. Porque ela tem na cabeça dela, assim, ela tá sofrendo violência, ela tá sendo maltratada, ela tá sofrendo xingamentos, ela diariamente, ela sofre algum tipo ali por parte do parceiro. E aí o que acontece? Ela fica, quando eu apanhar, eu denuncio. Quando ele me bater, eu denuncio. Só que muitas vezes essa agressão física ela não vai acontecer. Mas quando a violência psicológica ela tá acontecendo diariamente, porque ela é sutil. Ela começa com, você não tá bonita, vai tirar essa roupa, ninguém te quer. Eu tô com você, mas se você separar de mim, quem que vai te querer? Feia desse jeito, mal arrumada, você engordou. Você depois que os filhos nasceram, você já não é mais mulher para mim. E isso vai diminuindo a imagem dela dia após dia, que faz com que ela fique muitas vezes dentro de uma relação por anos, até ela identificar que ela está sofrendo uma violência. Até ela identificar que aquilo ali que ela está sofrendo precisa ser colocado um ponto final. Então, eu digo que a gente precisa dar essa importância, Assim como a violência moral, quando a mulher acaba sofrendo os xingamentos, todos aqueles crimes que estão dentro dos crimes contra a honra. Quando tem a violência patrimonial, a gente acha que não, porque muitas vezes a gente fala assim, a mulher tem a dependência econômica no homem, mas ela tem a mulher também que tem um poder aquisitivo, ela tem uma profissão, ela trabalha, ela consegue se sustentar sozinha, mas ela está tão dependente psicologicamente, emocionalmente naquele homem, que ela não vê que muitas vezes ele usa dela com uma violência patrimonial, que eu digo assim, dependência econômica, ele tira o dinheiro, ele retém o cartão, ele usa o dinheiro dela, ela trabalha o mês inteiro, mas o cartão fica com ele. Quem controla o dinheiro é ele. Ela não pode ir na esquina sem dar satisfação para ele. E, gente, veja, eu não estou fazendo aqui um comentário dizendo que mulher, ela não deve... Quando você vive uma relação, existem situações, e eu não estou generalizando, não estou levando para o caso de violência mesmo. Quando essa mulher tem objetos destruídos, o primeiro lugar que um agressor vai tentar atingir é destruir o celular, porque diariamente ele manda mensagem. E é ali que ela coleciona as provas. Por isso que eu falo, quando você tem provas, que você está sofrendo mensagens, nunca deixe no celular, porque é o primeiro lugar, a primeira coisa. Destruição de documento, para que ela não saia de casa e não tenha como ir até uma delegacia, porque infelizmente a gente precisa de um documento para poder registrar um boletim de ocorrência. Então a gente tem todos esses tipos de violência que precisam ser dada importância se a gente quiser combater a violência e principalmente levando informação, como a Bruna colocou, poder pautar isso e falando de informação para que essas mulheres possam saber como agir, quando agir e onde procurar quando ela estiver sofrendo essa violência. E até para quem está no entorno da violência, está vendo que alguém está sofrendo, possa dar um auxílio, porque muitas vezes eu não procuro um instituto, eu não procuro uma delegacia, mas eu tenho uma colega
e eu posso dar as informações para ela. Olha, você está passando por essa situação, eu acho que você deve fazer isso. Então é importante que a gente sempre busque dar informação, e informação clara, porque muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento jurídico, e nem é a intenção. A gente quer simplificar isso para que essa mulher possa entender o que ela está passando e possa denunciar e possa romper esse ciclo de violência, que se não for o caso dela fazer um boletim de ocorrência, mas que ela termine essa relação e possa seguir a vida dela em paz com os filhos, para que eles também não vivenciem isso e vá sofrer no futuro com aquilo que a violência gerou neles. Ouvindo vocês falarem, me veio à cabeça uma coisa que tem acontecido comigo, inclusive, que é a falta de sororidade, né? A falta da empatia realmente de uma mulher para outra mulher. Eu vivenciei algumas situações, assim, em rodas de amigos, né? Que, por exemplo, vou dar um exemplo bem banal aqui para vocês, mas um homem, num círculo de amigos meus, falou a seguinte frase, que surgiu um vídeo da Anitta, fake, que uma pessoa estava falando que ela tinha AIDS. E daí ele fez o seguinte comentário. Eu falei, gente, é fake isso, pesquisa, não tem nada a ver, né? E mesmo que fosse também, né? Hoje a doença está aí, né, normal, a gente tem como tratar. Enfim, fui tentar por esse caminho. Daí eu falei para ele, escuta, por que a Anitta teria AIDS, assim, ele mencionou, a Anitta teria AIDS, tem AIDS e outras doenças, com certeza, falando que a Anitta, por ela usar pouca roupa, por ela ter esse tipo de comportamento no palco, cara, aquilo me incomodou de um jeito, e assim, tinha várias mulheres junto comigo, e ninguém falou nada, porque, claro, a Anitta tá distante de mim, mas o pensamento dele, de que uma mulher tem algum tipo de doença sexualmente transmissível, por quê? Porque é uma pessoa que usa pouca roupa, porque tá no palco pulando, mostrando a bunda, não é só machismo, eu me sinto ofendida como mulher ouvir isso, sabe? E entender que outras mulheres se calam diante disso, porque podia ser um comentário a respeito de uma amiga minha, ela com certeza tem algum tipo de doença porque tá usando uma sainha curta, né? E mesmo se tivesse doença, é ridículo, né? A gente sabe que a doença não atinge certos tipos de... né? Todo mundo tá suscetível a uma doença sexualmente transmissível, então isso que eu queria comentar, assim, sabe? Que eu queria mencionar a importância da sororidade feminina, de você estar na presença de uma outra mulher, ou de você ouvir falar a respeito de uma outra mulher, que isso é uma violência, né? E você se manifestar. Você fala, peraí, cara, tá vendo esse teu pensamento? Porque tu vai ouvir, de certo, um outro comentário machista, uma outra grosseria, mas como é importante a gente, às vezes, presenciar, eu dei um exemplo banal, né, da Anitta, mas quantas vezes a gente já viu uma mulher ser desrespeitada, né, ou um cara ser grosso com a mulher... então, assim, é importante isso, não só se colocar no lugar da pessoa, mas ter essa empatia. E eu tenho observado na minha roda, nos meus amigos, assim, quando às vezes eu sou atacada por outro homem, que nem a Andresa falou, né? Feminésia, não sei o quê. Cara, é impressionante como falta mulher para me defender, para estar do meu lado, para falar assim, não, peraí, é importante. Eu fico falando sozinha. Eu cheguei a ouvir de uma colega o seguinte texto, ela falou, eu não tô nem aí para feminismo, para movimento negro, para racismo. Eu me envergonhei ouvindo isso, sabe? Mas eu me calei porque eu estava sozinha. Então, assim, como falta essa observação, essa empatia, esse diálogo, principalmente entre as mulheres. E nesse caso específico da Anitta, já que você citou de exemplo, ela é uma pessoa que não é só porque ela está com pouca roupa do palco, ela se diz uma mulher sexualmente ativa, mas junto com isso, ela em todo lugar que ela vai, podcast e tudo mais, ela divulga, inclusive música, uso de preservativo. Então, olha o preconceito, o machismo que vem com isso. E realmente, eu infelizmente... tem a mesma vivência que você, mas ela é uma pessoa descredibilizada ali por causa do jeito que ela é. E as meninas, é verdade, não, no nosso tempo não era assim, olha esse tipo de música que se cante... Gente, o machismo, como você disse, enraizado até nas próprias mulheres, né? E dos homens, então, nem se fala. E eles não param para pensar que a Anitta realmente é uma pessoa que ela se diz, sou assim sexualmente ativa, e daí? Use preservativos, meus exames estão em dia. Não, e geralmente esse homem que critica é o homem que trai a mulher, que vai em casa de prostituição, né, que paga por sexo. Então, assim, é uma hipocrisia, né? Hipocrisia.
enfim, é triste mesmo isso, né? Mas é essa cultura que reforçando, né? Que a gente diariamente tem que combater, né? A gente tem enraizado, né, na gente, na cultura, o machismo, a homofobia, o racismo, em questões sutis que muitas vezes a gente nem percebe, né? E a gente tem que combater isso diariamente, né? Desconstruir essa cultura de aquilo que eu havia falado há pouco, de você entender o outro como um igual. Um ser como você, que merece respeito, como você. É uma coisa tão simples, né? Nesse sentido. Mas você sabe que para muitas pessoas isso é difícil, né? Tanto que elas verbalizam o tempo todo. A mulher apanha porque quer. Aquela lá adora apanhar, por isso que volta sempre para a relação. E não leva em consideração todo o fator que envolve aquele relacionamento. Por isso que eu sempre digo, né? É muito fácil a gente julgar, mas tentar entender o que está acontecendo e se colocar no lugar do próximo é muito difícil. Até vou relatar para vocês agora um caso do judiciário. A época que eu estava a época que eu era assessor, né? A gente tinha um trabalho ali e eu atuava na parte de crimes contra a administração pública, né? Um dos crimes contra a administração pública é o crime de denunciação caluniosa, né? Que seria fazer uma denúncia falsa, movimentar ali a máquina pública por uma denúncia falsa, uma denunciação caluniosa. Isso é crime contra a administração. Peguei alguns casos e o primeiro caso já me chamou muita atenção. Era uma mulher que ela relatou que ela tinha sofrido agressão do companheiro, tinha ali a materialidade das agressões, né? Tinha o exame de corpo de delito. Ela relatou isso perante a autoridade policial, né? Que ela teve essa agressão. Mas na fase judicial, e a gente sabe, né, que do relatório do inquérito policial até a denúncia, até formar ali a fase judicial, às vezes leva mais de ano, né? Daí na fase judicial ela mudou a versão dela. Ela falou, não, foi um acidente, ela falou literalmente isso, a porta do carro escapou da mão dele, atingiu meu rosto e me machuquei, não foi intencional, foi um acidente. Ok, esse homem ele foi absolvido nessa ação por lesão corporal. E pasmem, não lembro se foi a autoridade judiciária ou o representante do MP pediu a apuração pela prática do crime de denunciação caluniosa. Daí a autoridade policial indiciou ela pela prática do crime de denunciação caluniosa, o Ministério Público ofereceu denúncia e o juiz condenou. Isso é o comum, várias vezes. O que a gente fez ali? Peguei esse caso, achei tão absurdo, porque daí subiu o recurso pra gente, não estava nem recorrendo da condenação, eles estavam recorrendo da dosimetria da pena, para reduzir a pena. Mas foi um caso assim tão absurdo que a gente resolveu absolver essa mulher de ofício. Se, poxa, a mulher muda a versão e a gente vai condenar a mulher porque sabe, sei lá, por que ela mudou essa versão e... Enfim, a gente absolveu ela de ofício. Mas para montar essa fundamentação, a gente pesquisou e viu que no Conselho Nacional de Procuradores, né, que é relacionado ao Ministério Público, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, eles têm os enunciados do COPVID, que são enunciados, né, relacionados à violência contra a mulher, e eles servem para orientar os promotores no oferecimento da denúncia envolvendo esses casos. E pasmem, um desses enunciados, que é uma espécie de súmula, estava lá constando para orientar os promotores. Assim, no seguinte sentido, considerando as pressões sociais que as mulheres vítimas de violência sofrem, caso a mulher mude a versão, e se não ficar cabalmente demonstrado que havia ali um ânimos caluniante, que realmente, cabalmente demonstrado que ela tinha realmente a intenção de caluniar, se isso não tiver demonstrado, a orientação é: promotor, não ofereça a denúncia. Não ofereça a denúncia. Mesmo assim, os promotores ofereciam a denúncia, o juiz condenava. E daí, para fazer essa decisão, a gente adotou até esse próprio enunciado, próprio Ministério Público. Daí, foi ali a Câmara, no tribunal, acabou adotando, para alguns casos desses, a absolvição dessas mulheres. E situações absurdas, assim, do tipo... A mulher, se verifica a situação em que foi acionada a polícia militar chega lá, o imóvel todo destruído, porque o companheiro estava alcoolizado, a mulher na rua com as crianças pequenas chorando, e a PM ainda prende o cara, agressor.
daí ocorre ali na fase do inquérito policial essa notícia crime, né, essa representação pela violência doméstica, e essa mulher, por algum motivo, depois na fase judicial, acaba dizendo que não, ele não me agrediu. Poxa, daí o cara foi absolvido, e nesse caso essa mulher foi condenada, sendo que tinha ali depoimento dos policiais falando que deve ser uma falta de sensibilidade até tanto do membro do Ministério Público ou até mesmo do julgador nesse caso, e nesse caso dessa mulher, das crianças que eu citei, o que me deixou mais chocado ainda é que promotorar e juizar, sabe? Mesmo assim, a promotorar ofereceu a denúncia pelo crime de denunciação caluniosa contra essa mulher, que mudou a versão, e a juizar condenou, sabe? Então é muito triste. E daí foi mais um caso que, subindo o recurso para o tribunal, não lembro se era também da pena ou para recorrendo da condenação, também absolvemos nesse sentido ali. Primeiro que era evidente que houve uma violência. Tem depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência, e mesmo assim, a gente não sabe, é muito complexo essas relações domésticas, né? Porque às vezes a mulher tem dependência financeira do companheiro, tem questão envolvendo filhos, porque ela não quer prejudicar o pai dessas crianças, não quer ver o pai dos filhos dela preso. É muito complexo, gente. Então é uma situação assim, que me marcou muito a época que eu trabalhava no judiciário, e sempre que eu tenho oportunidade eu narro isso, assim, dessa postura tanto do Ministério Público de denunciar essas mulheres e do judiciário condenar essas mulheres, o que torna essa situação assim muito absurda, assim, no meu ponto de vista. Então, Augusto, que bom que você tocou nesse assunto do judiciário. Eu queria saber o que vocês têm visto, porque eu tenho visto, especialmente no primeiro grau, quando se trata sobre guarda de criança, né? Uma mulher que está se divorciando, foi violentada, e a gente sabe que, dependendo do tipo de violência, a guarda ela continua compartilhada para os filhos. Eu sempre, toda liminar, eu peço a guarda unilateral, toda, porque eu não vejo como um mau marido vai ser um bom pai naquele momento para aquela criança, de maneira liminar. Veja, início de processo, é quando você está tirando a mulher daquilo ali. E o que eu tenho visto são especialmente juízas pendendo para o não. Total e pleno direito de guarda e convivência. Gente, eu estou assim, juro para vocês, cansada de rebater e daí recorrer. E lógico, daí na segunda instância algum tipo de reforma, mas também não de maneira satisfatória, porque eles dizem que se você agrediu a mãe, 10 vezes ok, eles fazem, relativizam, né? A guarda compartilhada, mas a visitação é assistida. Gente, um ex-marido que não sabe dar um suporte dentro daquele núcleo familiar, ele vai ser diferente quando ele sair dali? Você acha que ele vai ter a plena condição de definir a vida, a rotina dos filhos? É uma pessoa violenta, um agressor. Isso vai se estender aos filhos. Então eu tenho encontrado muita dificuldade do judiciário. Eu sei, eles querem preservar o direito de convivência da criança, ok, legal, mas eu tô vendo uma mão diferente, um pesar diferente de mãos. Aliás, tanto daí quando é o contrário, daí nem precisa dizer, né? Quando é o pai que fica com a guarda dos filhos, aí ok, ele tem a guarda unilateral, a mãe é a louca, então vamos ver bem a convivência dessa criança com essa mãe que é maluca, que é perigosa. Quando é o contrário, né, que é o convencional, nossa, como a gente diz, passa um pano muito. E infelizmente, Augusto, bastante juíza mesmo. Eu queria saber o que vocês têm vivenciado sobre isso. Quando não, Andresa, a questão também sendo a mãe a única pessoa que pode fazer, intermediar essa convivência, essa visita. E aí ela, com medida protetiva, tem que estar em contato com o agressor, e daí o que ele faz? Ele usa isso também, em muitos casos, até na vara de violência doméstica, para dizer que ela está tendo contato com ele, e sendo que ela é a única pessoa que pode intermediar. Se não faz, ele vai dentro, né, no processo de guarda, de visita e convivência, relatar o quê? Que ela está cometendo alienação parental e que ela não está deixando ele conviver, a criança conviver por conta disso. Exatamente. Um caso, o que me deixa muito assim perplexa, né? E até porque eles não caminham juntos. Eu acho que deveriam caminhar, decisões que deveriam caminhar em conjuntos. Precisa ser analisado caso a caso, mas assim, definir uma medida protetiva e permitir que esse agressor tenha guarda compartilhada, porque a gente sabe, né? Que a guarda compartilhada
É a regra. A gente sabe também que a guarda compartilhada, ela vai... Porque às vezes as pessoas confundem, né? Ah, guarda compartilhada, então vai ficar 15 dias na casa de um, 15 dias na... Não, a gente sabe que não é isso. Que vai se dividir as responsabilidades sobre essa criança. Como que você vai conseguir dividir responsabilidade, questão de definir questão de escola, as coisas do dia a dia, sendo que você tem uma medida protetiva, você tem um agressor, você tem uma agressão. Você entende que isso não combina, e aí você tem a medida protetiva, você leva a conhecimento do judiciário na vara de família e muitas vezes você tem uma decisão desfavorável. Não, desfavorável e assim, quase benéfica para o pai. Assim, não, mas veja, agora ele vai poder, porque um dos casos que eu tive, o pai, durante o casamento, era um pai ausente, já não sabia assim, eu dei um exemplo nos autos, ele não sabe qual é a numeração da fralda dessa criança, além de estar cometendo violência contra a ex-cônjuge. Ah, não, mas veja, agora ele vai poder conhecer a criança. Ainda dão o benefício para um pai ausente uma vida inteira, para um pai agressor. Então, como eu te falei, não importa. Violência grande, como a gente está falando aqui de agressão física, é exceção. Qualquer tipo de agressão que ela venha me narre aqui, eu peço sim guarda unilateral, ainda mais se for algo que eu veja que é escancarado. Eu não consigo vislumbrar um marido, ser um mau marido e um bom pai, não anda junto na minha cabeça, mas é um desafio que eu tenho encontrado, e está bem difícil. Estou rebatendo tudo, mas está bem difícil. A sociedade, especialmente aqui em Curitiba, é muito patriarcal. Mas como a Jéssica citou, até num sentido pragmático da coisa, né? Como é que você vai ter uma guarda compartilhada, você tem uma divisão de responsabilidades, sendo que ali tem um caso de violência doméstica. Muitas vezes a mulher tem até uma medida protetiva em relação a esse companheiro. E aí, como é que eles vão acertar? Daí, quem que vai na reunião da escola? Quem que vai pegar? Quem que vai levar? Enfim, como é que... Se você não faz sentido prático, pragmático, como é que... Se os pais não devem ter contato, como é que eles vão tratar de interesses da criança? Para mim, não é uma coisa assim que se choca, né? E eu estou falando de maneira liminar. Lógico que ao longo do processo ele pode se tratar, pode ir para um tratamento todo mundo de terapia, né? Quando não há casos de uma medida protetiva. Mas liminarmente, ei, juiz, espera aí, eu estou falando, essa mulher sofreu agressão junto com os filhos presenciando. Como que você vem me dizer uma guarda compartilhada e uma convivência natural? Não faz sentido. Liminarmente falando, pelo menos. Ah, não, liminarmente veja, a gente não vai poder porque ainda precisa da produção de provas. Para mim tá ao contrário. Tá ao contrário. Eu fico até brava quando eu falo disso. Sendo que, considerando, né, na liminar, você só tem que demonstrar ali que tem uma fumaça do bom direito, né, um fumus boniuris, né, uma verossemelhança das alegações e um perigo da demora, né, e que para mim, nesse caso, são bem evidentes. Bruna, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só quero dizer que, assim, ouvindo tudo isso, né, eu acho que o caminho mesmo, como jornalista, né, eu vou defender a informação mesmo, né, o conhecimento, que a gente consiga sempre conversar. Isso aqui é só uma pincelada, né, num tema como esse, tão complexo, tão difícil, mas esse é o caminho. É falar, é o debate, é a conversa, é conversar com a tua vizinha, às vezes que pode estar precisando de ajuda, é fazer uma boa matéria na imprensa. Então, eu acredito muito nesse caminho da informação e do conhecimento para melhorar. Então esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast, um assunto assim muito importante, é um episódio especial que está sendo lançado nesse 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Lembrando que é uma data assim, que é um marco desse combate à violência contra a mulher, dos direitos da mulher, da igualdade de gênero. Lembrando que é uma data que foi representada por aquelas mulheres que lutaram por melhores condições de trabalho e foram trancadas dentro da fábrica e morreram com incêndio, né, provocado naquela fábrica. Então essa data é um marco histórico, tem que ser lembrado, isso não pode ser esquecido. Como sempre falo, né, temos que lutar, né, pelos direitos, pelos nossos direitos como cidadãos, né, e as mulheres assim também precisam, né, ter esse espaço, essa igualdade de gênero reconhecida, o respeito como seres humanos, como pessoas, né, como mulheres, né, independentes, donas da sua própria vida, do seu próprio destino. Então é uma causa, assim, eu como homem não posso falar, assim, não tenho assim, um lugar de fala, né, mas sempre sou
super entusiasta dessa luta pelos direitos das mulheres e como das demais pessoas que sofrem algum tipo de violência social. Mais uma vez, muito obrigado, Bruna, Andresa, Jéssica, pelo tempo aqui que vocês se dispuseram a conversar sobre esse assunto tão importante, compartilhando a vivência, a experiência de vocês como mulheres e como profissionais muito competentes que são. Mais uma vez, obrigado. E também peço uma indicação, se vocês quiserem indicar para os nossos ouvintes algum livro, algum filme, alguma série, dica cultural, artigo. Fique à vontade, a palavra está com vocês. Gente, eu tenho 2 livros aqui na minha prateleira que eu adoro, que é o da Márcia Tiburi, Feminismo em Comum, Márcia Tiburi, uma filósofa maravilhosa, e também o Feminismo para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, da Bell Hooks, esse aqui, ó, que é um livro assim para deixar para volta e meia você pesquisar, olhar alguns trechos novamente, porque esse é o caminho, né? É o caminho da independência, o caminho da autonomia, o caminho do conhecimento. Então, fica aí minha sugestão. Eu tenho também aqui, reservei algumas séries para indicar, é a série Made, ela tem no Netflix, ela fala sobre uma mulher que sofre violência dentro do relacionamento, enfim, não vou dar spoiler, mas é bem interessante. A série nacional Bom Dia, Verônica, especialmente a primeira temporada. A segunda é ótima também, mas a primeira é bem bacana, ela vai bem nesses temas iniciais, é ótima. As duas são excelentes, eu sou suspeita para falar. E eu vou citar uma que ela não... Quando você lê a sinopse, ela não fala diretamente que vai tratar sobre o feminismo, mas é a Big Little Lies. É bem legal também. São essas minhas indicações. Bom, Augusta, eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. É importante que a gente tenha espaço aberto para poder divulgar, até para poder conseguir, de ajudar cada vez mais as mulheres e falar sobre a violência. Parabenizar você mais uma vez por esse excelentíssimo podcast, por estar tratando de temas tão importantes, como eu disse, homens precisam pautar, precisam falar de violência doméstica. Peço para quem nos ouve seguir a nossa página, Instituto Alice Quintiliano, no Facebook e no Instagram, acompanhar ali, a gente sempre está levando informação, trazendo um pouco do nosso trabalho, das atividades que a gente faz, atuando preventivamente, através de palestras, rodas de conversas. Teremos aí agora na sequência lives que a gente sempre está fazendo, trazendo alguns temas importantes, pautando sobre a violência de gênero, violência nas escolas, violência no trabalho, enfim, todo tipo de violência, qualquer tipo de violência que a gente possa ajudar as mulheres que estão nos ouvindo. E agradeço mais uma vez a oportunidade por estar aqui. Parabenizo também o trabalho da Andresa, parabenizo o trabalho da Bruna. É muito importante, muito bom estar com mulheres empoderadas, mulheres excelente. Muito obrigada. Parabenizar também, a Andresa, a Jéssica, você, Augusto, e eu, reforço aí, muito obrigada mesmo pelo convite, por estar com vocês, por conhecer um pouquinho mais do trabalho de cada uma, Contem comigo para o que precisar. Eu também, eu quero agradecer pelo convite e, assim, foi um prazer estar com vocês essa noite, é um bálsamo estar com vocês essa noite, na verdade, porque o mundo não é tão ao contrário, é tão bom estar com gente que se importa com outras pessoas, especialmente com mulheres, O meu Instagram é uma rede privada, mas pode me adicionar, o Augusto deixa ali na descrição o meu Instagram, caso alguém precise de ajuda, como eu falei, não tem custo a minha consulta para tirar dúvidas, eu estou à disposição, só me adiciona lá, manda o direct, depois eu passo meu WhatsApp profissional e estou à disposição de todo mundo, tá bom? Só para reforçar os ouvintes, todas as indicações que as colegas fizeram vão constar na descrição desse episódio. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Eu quero agradecer você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento e peço uma gentileza. Se você conhece algum amigo que se interesse pelo assunto, um colega, um familiar, por favor, compartilhe esse episódio. O principal, se você tem conhecimento de alguma mulher que de alguma forma é vítima de algum tipo de violência, também compartilhe esse episódio que esse tipo de informação pode ajudar muito a vida dessa pessoa. Esse foi mais um Conversa Criminal. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Valeu!